Olá, seja bem-vindo ao Pós de Manhã. E hoje a gente vai falar sobre empoderamento emocional. Gente, faz uns dias que eu não venho aqui no Pós de Manhã, né? E aí eu tô meio aérea aqui. Eu tô aqui com a Camila, seja bem-vinda, Camila. A gente vai falar sobre empoderamento emocional feminino, né? Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É uma honra e um prazer estar aqui nesse cenário tão lindo, no coração da Faria Lima, em São Paulo. Amei. E com certeza vamos falar desse emocional, dessas mulheres, desses relacionamentos, o que nós podemos fazer para ajudá-las, para cada vez ficarem com esse emocional mais saudável, mais equilibrado, que é a chave do sucesso para qualquer relacionamento. É. Quais são o erro da mulher, o primeiro erro da mulher com esse emocional, né? Com essa, sem esse empoderamento emocional? Onde é o primeiro erro da mulher? Nós mulheres somos muito ansiosas. Então, o principal erro das mulheres é usarem essa ansiedade para dentro dos seus relacionamentos. Então, muitas vezes, pela ansiedade de querer fazer dar certo, elas privam o seu poder de decisão, o seu poder de escolha e acabam entrando em relacionamentos não com pessoas nas quais elas escolheram, mas pessoas que escolheram elas. Pela ansiedade, por não querer esperar o tempo certo. Então, a pessoa dá um mínimo de afeto, a pessoa dá um mínimo de segurança e essa mulher já se entrega. Então, ela se entrega e com isso vem todos os traumas, depois as frustrações que poderiam ser evitadas se ela tivesse tido um pouco mais de calma, se ela tivesse esperado um pouco mais. Então, o principal erro, respondendo sua pergunta das mulheres hoje, é, infelizmente, deixar a ansiedade tomar conta delas no momento da paquera. E é justamente no momento da paquera que nós precisamos ser mais racionais. A emoção a gente deixa para quando nós éramos lá adolescentes. Hoje em dia nós somos mulheres e mulheres agem com racionalidade, com estratégia, com intenção. E você acha que tem algum método para você aprender aprender a não ser ansiosa, né? Porque quando a gente se apaixona, existe aquela paixão à primeira vista? Você acredita que existe? Acredito que existe ainda, porém as borboletas no estômago, com o tempo, podem se tornar motivos de psiquiatra, né? É. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. As pessoas hoje em dia não estão mais tão saudáveis emocionalmente. Então é uma pessoa traumatizada dos seus relacionamentos antigos tentando fazer dar certo com outra pessoa também traumatizada dos seus relacionamentos antigos. Então imagina a confusão que isso pode ocasionar, né? Então, antes de se apaixonar, claro que a paixão acontece, mas tentar pensar um pouco, olhar para o outro lado, para entender se realmente é aquilo, porque se decepcionar a longo prazo pode causar um trauma muito grande. E essas mulheres que são fortes, né? Mulheres que você olha e às vezes até assustam o homem, mas muitas vezes essas mulheres elas acabam se entregando para homens que não estão ali no níveis dela, né? Você acha que vem do quê? De um trauma, de infância, do relacionamento dos pais? A nossa personalidade, a nossa maneira de pensar e de reagir em determinadas situações da nossa vida são moldadas lá na nossa infância. Os primeiros passos, como nós aprendemos a vivenciar as emoções, como nós aprendemos a ver o relacionamento das pessoas mais próximas. Eu sei que muitas pessoas não tiveram a presença do pai, a presença da mãe, mas então a presença de um homem e de uma mulher, de um tio, de uma tia, de um avô, de um irmão, né? Como eles se comportaram, nós acabamos pegando essa referência e levando para a nossa vida. Então, essas mulheres que hoje são muito empoderadas, provavelmente lá na infância, elas viram essa presença masculina ser inferiorizada de alguma maneira por alguma mulher do seu ciclo. Ou era a mãe falando com o pai, você não faz nada direito, tudo sou eu, né? Inferiorizando, ou vendo o seu tio, o seu avô, enfim. Então, ela cresceu pensando inconscientemente, talvez ela nem saiba, né? Mas ela cresceu com essa referência, que para ela ser forte, para ela estar bem no relacionamento, ela precisa inferiorizar aquela imagem.
E aí vem a crença do não merecimento também, né? Então, essa mulher, ela cresce no seu âmbito profissional, ela é CEO, ela é presidente, ela é dona de tudo, mas no campo afetivo ela é completamente destruída. Então, ela acaba se relacionando com pessoas não inferiores apenas no quesito financeiro, mas pessoas inferiores no quesito emocional, no quesito que vão acabar destruindo mais ela do que ajudando, né? E nós, como mulheres, com a essência feminina, o que nós mais queremos é um homem masculino, com a essência masculina, para vir até nós, para nos dar esse apoio, para nos dar esse suporte, para nos dar essa proteção. E se a mulher é toda forte e empoderada, não tem por que o homem fazer algo por ela, porque ela mesma faz tudo sozinha. Concorda? Então, tem essa questão também. A mulher que é muito forte, com certeza ela cresceu vendo uma imagem de um homem sendo inferiorizado. Tá. E achar esse equilíbrio, né, da feminilidade é importante, né? Porque também existe o outro lado da mulher que, assim, não é frágil, mas eu vou terminar com você antes que você me machuque. Sim. Você também tem esses relatos, assim? Tem. Na verdade, nos meus métodos, nos meus treinamentos, é esse equilíbrio que eu quero trazer para as minhas alunas. É esse equilíbrio que eu quero trazer para as mulheres. Que relacionamento, hoje, nós estamos vivendo uma era que relacionamento não é sinônimo de felicidade. Você pode estar feliz solteira, você pode estar feliz casada, ou você pode estar completamente infeliz casado ou infeliz solteira. Mas o mais importante é você estar feliz com você mesma. Quando você está feliz com você mesma, você não entra em relacionamentos abusivos. Então, numa questão como essa que você comenta, de não aceitar algumas situações, a mulher que tem amor próprio, que tem autoestima, que se valoriza, ela não vai se manter ali no relacionamento para cumprir um papel. Para cumprir um papel para a família, para cumprir um papel para a sociedade. Mas sim porque está fazendo bem a ela e está fazendo bem a ele. Lá na Bíblia diz até que a morte nos separe. Só que a morte não é apenas a morte no sentido figurado de morreu, né? É a morte do amor. É isso que diz para nós, né? Então, se uma pessoa não está feliz no relacionamento, provavelmente a outra também não está. Então, muitas vezes é mais fácil, por exemplo, casais que têm filhos, né? Criar o filho com amor, mas afastados, do que criar essa criança num lar onde parece um inferno, né? Aquela loucura, Sim. aquelas brigas, aqueles gritos. Imagina como será a saúde mental dessa criança futuramente. Você citou uma coisa que eu acho que é até importante falar, porque está tendo uma crescente, infelizmente, de feminicídio, né? E teve um recente, eu não sei se você viu, sobre relatos da uma pastora que foi queimada, né? Não vi. Que eu acho que é uma coisa que é importante dizer, que até mesmo na igreja evangélica, que é pregado que o casamento é sagrado e tudo mais, mas que você não precisa ficar num relacionamento abusivo, né? Sim, com certeza. Relacionamentos abusivos acabam com o nosso emocional, acabam com a nossa vida, né? Se o pilar do relacionamento não estiver saudável, nada na nossa vida estará. Se dentro da nossa casa nós saímos para trabalhar com aquela guerra de mal com o nosso marido, brigando, no trabalho nós não vamos demonstrar a nossa melhor versão, com os nossos amigos nós não vamos conseguir. Então, o relacionamento é muito importante. Então, precisamos tomar muito cuidado com as pessoas que nós permitimos que entrem na nossa vida. Porque no início tudo parece lindo, mas é com o tempo que você vai conhecendo quem a pessoa é. Então, ter essa paciência, ter esse tempo a mais para realmente avaliar a pessoa é fundamental. Porque é quando você avalia que você pega todos os pontos, se são relevantes para você ou não, se são compatíveis com o futuro que você quer ou não. É claro que muitas pessoas enganam, muitas pessoas usam máscaras, só que se nós temos paciência, nós sabemos que a máscara não dura por muito tempo. Então, um personagem, ele só dura uma temporada, né? Então, vai cair. Então, por isso que dar tempo ao tempo nos evita também de entrar em relacionamentos abusivos. E as mulheres que te procuram, elas procuram
Para quais situações? Para aprender a ser mais feminina? Quais são os relatos e pedidos aí para você? São os mais variados pedidos, mas eu falo que eu amo ser mulher. E eu trabalho com mulheres, eu gosto de iluminar, de florescer outras mulheres. Então, nisso, eu me considero referência. Só que se você usa a energia feminina, a feminilidade para relacionamentos, com certeza você irá se destacar. Se você usar a sua feminilidade para trabalho, você vai se destacar. Se você usar a sua feminilidade para contatos sociais, você vai se destacar. Então, são várias mulheres com várias solicitações, né? É para relacionamentos, é para trabalho, é para autoestima. Então, a gente atende cada uma nas mentorias de maneira individual, sempre pontuando o que elas precisam e trazendo melhorias, né? Com vários treinamentos e exercícios, ou também nos cursos online. Então, eu tenho um curso que se chama Manual da Atração. Nesse Manual da Atração, eu apresento várias ferramentas para as mulheres aprenderem a atrair relacionamentos. Então, eu falo assim, mas eu vou começar a namorar se eu fizer esse curso? Não é garantia que você vá começar a namorar. Mas você vai se apresentar de uma maneira, se você seguir exatamente o que está lá, de uma maneira que vai fazer com que os homens, as pessoas te olhem como uma mulher para ter um relacionamento. Então, isso vai depender de você, do seu comportamento, mas Existe as ferramentas estão ali. Existem várias técnicas. E aí tem outro curso que é o Método Mulher a Mais. Nesse é só feminilidade. Então, ferramentas para você aprender a se vestir melhor, se comunicar melhor, a se comunicar, a se vestir, a cuidar de si, entender sobre as polaridades, se você está mais feminina, está mais masculina, como se comportar, etiquetas. Então, é bem para mulheres mesmo. Então, são essas duas linhas. E o que é ser feminina? Ser feminina é trazer ao mundo o que tem de mais belo. Não existe nada mais bonito do que ser mulher. Mulher é aquele ser que é o único capaz de fazer com que uma vida chegue à Terra. Mulher tem o instinto materno. O ser feminina é isso, é o ser mãe. Aí me falam assim, Camila, mas eu não posso ser mãe. Eu não quero ser mãe. Mas o instinto materno está dentro de você. Quando você era criança, você brincava com uma boneca, você cuidava. Quando você é grande, você pode ser mãe de uma planta, você pode ser mãe do seu pet, você pode cuidar um idoso, você pode cuidar um paciente, você pode cuidar um cliente. Então, a mulher que entende que ela tem o instinto materno nela, ela consegue ser mais feminina, porque é a maior dádiva que existe. Independente se você for mãe, de fato ou não, né? Mas deixar florescer isso. O que aceitar no primeiro encontro e o que não? Essa é uma pergunta boa, hein? Existem várias questões, né? Cada mulher, e não existe uma regra também. Então, o que eu costumo trazer sempre para as minhas alunas é logo no começo que você limita o que você aceita ou não. Então, o que é interessante? Que você dê oportunidade para que o homem mostre o cavalheirismo dele, mostre o cuidado dele, mostre a proteção. Então, por exemplo, que ele vai lhe buscar em casa, que ele lhe convide para jantar no restaurante ou no barzinho. Que ele pague a conta. E não te leve para casa dele, que ele pague a conta, que ele seja gentil, que ele seja cavalheiro, que ele não force algo a mais, que ele queira te conhecer e não vá apenas com o intuito de segundas intenções, né? Que ele se dedique um pouco mais. Então, eu acho que o mínimo aceitável para um primeiro encontro seriam esses pontos. Será que seria uma boa ideia ter um curso de primeiro encontro para homens? Olha, muitos homens precisariam desse curso de primeiros encontros, porque a maioria deles estão apenas sabendo conduzir o primeiro, o segundo e o terceiro encontro, mas depois disso eles já caem a máscara e não sabem mais como agir. Então, eles se mostram esse príncipe, esse cavalheiro, esse presente de Deus, mas dá uma semana ele não consegue manter a postura que ele fingiu ter, e aí ele simplesmente some e desaparece. Então, a mulher que não tem maturidade emocional e preparo, ela pode se acabar por conta de um homem emocionado. Então, mulheres, corram de homens emocionados. Corram de homens intensos. Tudo que é intenso para vir é intenso para ir da mesma maneira. Não seja emocionada você, né? O homem emocionado pode acabar com o seu emocional.
E pro homem, entra homem em contato com você e quais são as dúvidas deles? Entram muitos homens, só que. Inclusive perguntam: Camila, você não tem um treinamento para homens? Eu gostaria de fazer, eu gosto da sua técnica, eu gosto da sua comunicação. Só que não tem como eu, mulher, ensinar um homem a ser homem, né? Eu acho que iria contra. Mulher eu posso ensinar, porque mulher eu me garanto. Mas então, acredito que eles aprendem muito com as técnicas que eu compartilho ali nos meus stories, nas minhas lives. Eles vão pegando os pontinhos, né? Eu compartilho muito como uma mulher gosta de ser tratada. Então, eu chamo as minhas alunas de deusas. Então, eu falo, como que uma deusa gosta de ser tratada? Se o homem é inteligente e ele segue o meu perfil, ele vai pegar os pontos e vai colocar em prática. Né? Então, ele já tem um curso grátis aí. E como é o comportamento da mulher no primeiro encontro? Mulher, no primeiro encontro, primeiro ponto, seja a mais bela que você puder, né? Mas a beleza que eu falo não é apenas da beleza física, a beleza dos seus atos, a beleza do seu comportamento, a beleza da sua comunicação, o perfume que você exala, o perfume de feminilidade, não o perfume que perfume que marca que eu vou comprar. Exale o seu perfume, sabe? Então, ser gentil, como você vai conversar com ele, ser autêntica. Muitas mulheres acabam errando no primeiro encontro porque elas imaginam que o homem é de uma maneira, muitas vezes elas nem conhecem, conheceram ali no aplicativo de paquera e criaram na cabeça delas que o homem é daquela maneira. Então elas criam uma persona, uma imagem perfeita para aquele homem. Então elas vão para o encontro regradas, elas já sentam assim, elas nem se movimentam para não errar, para fazer tudo perfeito. Só que elas deixam de ser elas, né? E muitas vezes aquela piada sem graça, aquele comentário, aquele algo engraçado que ela iria contar para ele, seria isso que faria com que ele se apaixonasse por ela, que faria com que ele se encantasse por ela. Então ela deixa de ser autêntica. Então, mulheres, para um primeiro encontro, sejam vocês. Claro que se comporte em determinado lugar que você for, você vai agir de uma maneira, né? Mas tente ser você, tente mostrar quem você é, mas a sua melhor versão. E como resgatar o feminino? Porque às vezes a gente perde ele, né? Assim, eu não vou falar que perde, que a gente sempre tem ele dentro da gente. Sim. Mas, assim, a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não consegue manter o feminino ali. Como que resgata ele? Existem várias ferramentas para resgatar a feminilidade, inclusive dentro dos meus treinamentos também, do meu e-book também, até quem está assistindo a nossa gravação ou a nossa live posteriormente, entre lá no meu perfil, em qualquer publicação, comente a palavra poder, que vocês vão ter acesso ao e-book falando sobre polaridades. Lá dentro desse e-book, eu trago todas as ferramentas para, inclusive, ativar a feminilidade. Então, hoje eu recebi uma pergunta dessas nos meus stories. Como eu faço para ativar? Eu falei, existem alguns pontos. Primeiro, se conecte com Deus. Quanto mais próxima você está da figura divina de Deus, mais você entende como é ser valorizada, como é ser amada. Porque, mulher, o seu valor excede, Deus já fala, excede o de rubis, o de diamantes. É assim que Deus lhe vê. Então, é assim que você merece ser tratada, nada menos do que isso. Segundo ponto, se conecte com a sua mãe, com a energia materna ou com uma mulher que seja próxima a você. Muitas mulheres hoje em dia não se dão bem ou tem alguns conflitos, né, com a mãe. Nós sabemos que família... Às vezes não tem mãe, né? Ou não tem também, né? Mas tem uma presença feminina que ela admira. Com certeza, se não tem a mãe presente. Então, se aproxime dela. Caso você tenha esse conflito, você não precisa concordar com o que ela diz, mas você precisa respeitar. Quando você respeita e você aceita, independente das suas opiniões, você também se aproxima da energia feminina. Quando você começa a florir a vida das pessoas, eu falo, florir literalmente, inclusive sua casa, compre uma flor, comece a organizar sua casa, organizar o seu lar, deixar ele limpo, deixar ele cheiroso, deixar ele cuidado, deixar ele com aspecto aconchegante e também o autocuidado. Mulher que se cuida, mulher que está com a unha bonitinha, não precisa estar pintada, tá no melhor, mas tá com a unha bonita, tá bem vestida, tá com a higiene ok, né? Essa mulher que se cuida, que é vaidosa. Não precisa ser o exagero, mas que cuida de si. E também a mulher que é criativa. Criatividade também é um dom, criatividade, detalhismo da mulher. Então, essa mulher que eu, inclusive, no meu treinamento também tenho,
essa mulher que ou faz uma pintura, ou faz um artesanato, ou cuida do jardim, ou cozinha, enfim, a mulher que trabalha com as suas mãos, né? Que tem esse dom da criatividade, do detalhismo. Também ajuda a reconectar com a energia feminina. Legal. A gente estava contando aqui nos bastidores como que você entrou nesse universo, né, Sim. do feminino. E eu quero também saber também um pouco... a gente usa também o masculino? Usa, com certeza. Todo ser humano ele é composto pelo feminino e pelo masculino. O Yin O yin e yang, exatamente. Então, para determinadas situações, se a mulher ela for extremamente feminina, extremamente yin, que é a energia feminina, ela vai se tornar uma mulher completamente frágil, imatura, uma mulher sem postura, uma mulher sem voz, uma mulher que não é respeitada, que não tem um posicionamento, né? Se ela usa muito o seu masculino, ela se torna aquela mulher completamente empoderada, feminista, né? O homem, que é o yang, se ele utilizar muito a sua energia feminina, ele se torna aquele homem pateta, aquele homem que precisa de uma mãe, aquele homem que precisa de alguém para comandar ele, que ele não sabe pegar um copo d'água, que ele não consegue fazer nada sozinho, né? Que a mulher tem que direcionar tudo, até pagar a conta e, enfim, porque ele não consegue nem trocar uma lâmpada. Se ele é esse homem muito com energia masculina, ele se torna um homem machista. Ele não acessa suas emoções, é aquele homem durão, é aquele homem agressivo. Muitas vezes também o homem que agride uma mulher fisicamente, né? Então, são todos esses extremos. E é o que eu sempre comento, nenhum extremo é confortável. Então, para você viver em equilíbrio, você tem que estar em equilíbrio na sua energia. Nós, mulheres, usarmos a energia masculina para o nosso trabalho, para vencer as nossas metas, para bater os nossos objetivos, para se destacar, né? Mas usar a nossa feminilidade para os nossos relacionamentos afetivos, seja de amizade, seja de família, seja de homem e mulher. O homem também usar um pouco mais essa sua energia feminina, que é a energia do acalento, do cuidado, da sutileza para dentro do seu relacionamento, mas fora de casa, seja aquele líder, seja aquele macho alfa que vai vencer todos os obstáculos que surgirem na sua vida. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu começo, como você começou, você é arquiteta, né? Sim, eu sou formada em arquitetura, trabalhei por 8 anos na área de luxo, de arquitetura, mudei para São Paulo por conta disso. Você é de onde? Eu sou gaúcha. Legal. Mas morei no Paraná, no qual fiz faculdade, formei, abri meu escritório no Paraná e acabei sendo contratada por uma construtora em São Paulo e mudei para cá. Mudei para trabalhar na área comercial. Imagina, uma pessoa que não conhecia nada de São Paulo vindo trabalhar num ambiente comercial. Energia masculina gritando, né? E trabalhei por um tempo, logo veio a pandemia e a empresa, infelizmente, não conseguiu sobreviver à pandemia. E eu precisei me reinventar. Falei, não, então eu vou abrir o meu escritório e começar a caminhar sozinha. Então, eu abri o meu escritório, comecei a pegar algumas obras de forma autônoma. E um belo dia, eu me deparei com esse conteúdo de energia feminina. Me chamou muito a atenção. E na época, eu estava passando por algumas questões familiares, de uma doença na minha família, no qual eu presenciei muito o significado de um relacionamento, o significado do amor, né? Eu entendi, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Só que se é isso que eu quero para minha vida, os comportamentos que eu estou tendo hoje como mulher não vão me levar até aqui. Então eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? Foi aí que bateu com o conteúdo que eu tinha encontrado. Aí eu comecei a me especializar, fiz alguns cursos e comecei a compartilhar no TikTok. A primeira publicação que eu postei lá sobre esse conteúdo, em menos de 24 horas, bateu 1 milhão de visualizações. Então foi nesse momento que eu falei, é isso, é o meu propósito. Aí, na época, eu tinha excluído meu Instagram, não estava mais no Instagram. E todo mundo no TikTok, cadê seu arroba? Cadê seu arroba? Cadê você no Instagram? Cadê você? Falei, gente, eu tentei sair, mas Deus me colocou de volta. Então, será que é isso? Aí, voltei pro Instagram, tirei todo o conteúdo de arquitetura que eu tinha, comecei a compartilhar esse conteúdo de feminilidade. Foi em julho do ano passado. Então, faz 1 ano e meio. Em 1 ano e meio para cá, eu pulei de 17 mil seguidores para mais de 400 mil. Eu tenho vídeos hoje com mais de 27 milhões de visualizações.
Que legal. Vídeos que eu posto em 24 horas bate 1 milhão. Então, foi muito rápido e nunca diminuiu. Sempre cresceu, sempre está em crescente. E eu percebo que é isso. Se não fosse, Deus teria me tirado, né? Mas ele cada dia me dá mais estímulo, cada dia me dá mais combustível para entregar o melhor para eles, para elas, né? Eu falo que eu amo ser mulher, eu amo ajudar mulheres. Então, esse é o meu propósito, iluminar outras mulheres, fazer com que elas brilhem. E como que é uma mentoria com você? As minhas mentorias, elas são compostas de 6 encontros. Então, tenho alguns profissionais que me ajudam dentro. Consultora de imagem, psicanalista, sexóloga, enfim, tem vários. É uma equipe. Isso, dependendo da pauta, do assunto que a aluna traz, nós já guiamos no primeiro encontro quais serão os temas que ela vai precisar tratar, né? Então, ela tem 3 encontros, de 2 a 3 encontros comigo, e os outros encontros com esses outros profissionais, que aí vão montar, por exemplo, essa mulher, todas elas é obrigatório a aula de imagem. Então, por exemplo, a aluna, ela é enfermeira, ela é advogada. Uhum. Então, ela vai descrever para nós qual é a rotina dela, quais são os lugares que ela frequenta, qual é o lazer dela e como ela gostaria de ser apresentada, como as pessoas enxergam ela. Com base nisso, nós vamos montar todo um dossiê de imagem, como ela poderia começar a se vestir melhor, calçados, acessórios, roupas, cores, modelagem. Isso é obrigatório, todas elas têm, porque isso já transforma. Uhum. Quando a mulher se veste de si, já transforma. Sim. Aí tem também a psicanalista. Quando a mulher ela traz muitos traumas que nós percebemos que é de criança ferida, trauma de infância, eu não sou psicóloga, né? Não sou terapeuta, sou coach. Então, eu trago uma especialista nisso, uma psicanalista, para tratar esses temas. Então, ela dá ali 1, 2 aulas e se a nossa aluna se sente confortável, ela pode seguir depois esse treinamento, esse tratamento com elas, né? E também a sexóloga. Quando a mulher chega, ela é muito tímida, ou ela precisa desenvolver um pouco mais essa sua sensualidade, essa sua jogada de cabelo, essa sua atração, né? Então, tem alguns pontos também que a sexóloga ajuda a mulher. Quando eu falo sexóloga, não é que ela vai ensinar a fazer lá as poses lá, né? Sim. Mas ela ajuda a ativar esse sensual da mulher, né? Legal. Então, é bem completa a mentoria, bem interessante. Todas as alunas que fazem, nós temos sempre feedbacks muito positivos. E temos aula também de redes sociais. Por exemplo, a mulher, quero mudar meu Instagram, não sei que foto eu quero colocar, eu apago, não estou me expondo, é aberto ou é fechado. Então, nós temos uma aula também de poses, para ela aprender a posar, para ela aprender a tirar foto. Ou seja, é do zero até as redes sociais e o profissional e tudo mais. Porque nós falamos assim, a nossa vida online hoje é uma extensão. Né? Então, nós precisamos ser a mesma pessoa nos 2 lugares. Muitas vezes, o que acontece? Nós pegamos o nosso celular e nós vemos a imagem de alguém ali, mas quando nós encontramos pessoalmente é completamente diferente. É verdade. Então, assim como nós somos enganadas e não gostamos, nós também podemos fazer com que os outros se enganem conosco, né? Então, ter uma imagem alinhada nos 2 pontos é bem importante. Então, a gente ajuda desde a imagem off até a imagem on. Ah, é ótimo isso, porque Sim. tem muita gente que acho que até se engana, né? Se engana a si próprio, porque às vezes nas redes sociais ela consegue ser uma coisa que ela não é pessoalmente, né? Exato. E, inclusive, nós temos aula de comunicação, isso que você comenta é muito importante também. Então, muitas mulheres hoje, elas têm dificuldade no se comunicar. E o comunicar que eu falo não é apenas no falar. Você só se comunica bem quando a pessoa entende o que você está falando. Sim. Senão, você não está se comunicando. Você tem que ser um bom ouvinte e um bom falante. Então, as mulheres falam, como que eu respondo a mensagem do emoji que ele me mandou? Como que eu respondo que ele demorou 15 minutos para me responder? Falo, gente, eu poderia chegar aqui e dar 1000 respostas prontas para vocês, né? Com base em técnicas, em teorias. Mas vai chegar um momento que você vai estar de cara a cara com ele, que você vai precisar saber formular a sua resposta sozinha. Então, o que eu trago nos meus cursos são técnicas, treinamentos, dicas para você aprender a se comunicar, expressar os seus sentimentos, as suas vontades. Para quando você for pega numa situação dessas, você
conseguir sair da saia justa Sim, com classe, né? Sem sim. perder a elegância. O que é muito bom, né? Você aprender a sair ali pro homem já é muito atraente, uma mulher que sabe se comunicar bem, né? Sim. Aí você não precisa, mulher, lá no banho e falar, nossa, agora eu lembrei da resposta que eu deveria ter dado. É sempre assim, né? Mas a conversa já passou. E você é casada? Você é solteira? Prefiro não revelar meu Tá bom. status. Eu posso entrar um pouco na sua intimidade? Pode. Como que é se relacionar com você? Olha, é pesado. Tem que ser muito macho? Tem que ser muito macho. Eu falo que só um homem muito homem, até eu respondi hoje nos meus stories, só um homem muito homem consegue bancar, sustentar, estar ao lado de uma mulher independente e ao lado de uma mulher que sabe se comunicar na mesma língua que ele. Então, não vou revelar se sou o meu status, né? Mas até um tempo atrás, por trabalhar com isso, eu percebia que eu atraía muitas pessoas, né? Muitos homens. Diariamente eu recebo pedido de casamento no meu Instagram, pedido de namoro. Nossa, promessas e mais promessas. E na vida real também, os homens saía para um lugar, para um barzinho, para um lugar, para um grupo de amigos, e os homens vinham com 1 milhão de promessas. E aí eu comecei a perceber que justamente por eles conhecerem o meu conteúdo, eles vinham com as regrinhas e vinham fazendo o cheque. Eles iam cumprindo exatamente a tabela, então fica mecânico, né? Então, o que me atrai hoje não é um homem que vá cumprir exatamente o que eu ensino, mas sim um homem que me surpreenda. Uhum. Então, eu gosto muito de ser surpreendida positivamente. Então, um homem que ele consegue, além de ser tudo que eu falo no Instagram, surpreender, aí esse homem é o macho alfa mesmo. Uhum. E a gente tá falando bastante de namoro, de se conhecer, mas e os relacionamentos? Quando já vivem juntos, né? Um casal. Existe também mulheres casadas que te pedem ajuda e pedem ajuda. E quais são esses pedidos, assim? Existe muitas mulheres. Eu até falo, é até um tema delicado eu falar sobre casamento, sendo que eu não sou casada. Casada eu não sou, já revelei. É até um pouco complicado falar de algo que nós não vivemos. Mas a teoria, mas os livros, mais os ensinamentos, os aprendizados, nos trazem muita bagagem para poder comentar sobre o assunto, né? Por mais que a gente não tenha o conhecimento empírico, que é o conhecimento de ter vivido aquilo, Sim. mas o conhecimento adquirido academicamente supera. Então, muitas mulheres me procuram por conta do desgaste do relacionamento e justamente por perceberem que as polaridades estão invertidas. Ou o homem está muito enfraquecido, ou ela está muito forte. Então, nós quebramos essa força da mulher, né, que ela se torna mulher guerreira. Então, nós trazemos ali ferramentas, não para curar o relacionamento dela, para curar ela, como mulher. Quando ela se cura como mulher, ela começa a refletir isso em tudo, inclusive no seu casamento. E essas mulheres, elas muitas vezes têm medo de mostrar a fraqueza, até mesmo essa feminilidade, né? De estar ali os dois e poder chorar. Exato. Fica aquela guerreira intocável, né? É que nós vivemos em uma sociedade que nos direcionou que todas as características que são vistas como femininas são mais fracas. Então, se eu ser uma mulher doce, e realmente se você comparar doçura, leveza, encanto, cuidado, é mais enfraquecido, digamos assim, do que a força, a liderança, a ação, né? Então, as mulheres, elas abraçam essas características masculinas e se tornam muito fortes, muito fortes. E aí, o homem acaba perdendo o encanto, porque nós buscamos o nosso oposto complementar. Então, o homem, ele busca o quê? Uma mulher ao lado dele. O masculino busca um feminino. Ele não quer se relacionar com um homem que bate na mesa mais forte, com uma mulher que bate na mesa mais forte do que ele. Ele quer se relacionar com uma mulher que seja um ponto de paz, que seja um ponto de equilíbrio, né? Sim. Então, sempre trazer esse equilíbrio também. E qual é a diferença do feminino da feminista? Muita. O feminino são todas as características esperadas que uma mulher tenha por toda a sua vida.
O feminismo, ele é um movimento extremista, de um movimento político, um movimento, enfim, que luta por uma igualdade, né? Eu falo que o feminismo ele foi muito importante, ele que nos permitiu estar aqui hoje, debatendo um assunto, conversando para o mundo todo, nos permitiu sair das nossas casas, ter direito a voto e tudo mais. Nós sabemos de todos os benefícios que ele trouxe. Mas as mulheres que pegaram essa onda do feminismo mais tóxico, elas acabaram se tornando essas feministas que vão para a rua queimar o sutiã e deixam os pelos e é isso, né? Então, volto a comentar, nenhum extremo é confortável. O feminismo, ele acaba sendo um movimento que atrapalha as mulheres, né? Que afasta ela dos homens, que faz com que elas criem essa competição, que faz com que elas criem essa inveja, esse ódio, né? Parece que as feministas, elas odeiam as mulheres, elas odeiam os homens, elas odeiam a todos, né? Essas extremistas. Elas odeiam a família, elas são a favor do aborto. Então, como o meu conteúdo é mais conservador e tradicionalista, é completamente ao oposto do feminismo. E você leva muito haters Sim. delas? Não, das feministas não. Eu Uhum. falo que, assim, os haters que eu tenho hoje são os homens frustrados. Fala o quê? Os homens frustrados são os meus haters, porque os homens que não conseguem, eles se sentem ofendidos. Muitas vezes eu falo assim, o homem precisa buscar a mulher em casa. Aí o homem que não tem esse hábito, ele se sente atingido. Como que tem que buscar ela em casa? Ela não pode pegar o carro e eu também tô fazendo movimento, ela não pode fazer o mesmo? Então, os maiores haters que eu tenho são os homens e não as feministas. E nunca teve nenhuma reclamação assim, olha, você ensinou minha esposa alguma coisa, sei lá, que eu tenho que abrir a porta do carro. Nunca teve. Eu tenho muitos feedbacks de homens. Camila, eu queria muito que a minha esposa, que minha namorada comprasse seu curso. Como que eu faço? Aí eu falo assim, pega uma publicação minha, encaminha pra ela e fala, nossa, olha o que essa moça tá falando. Você concorda com ela? Que aí, se ela gostar, ela vai ficar. Então, aí esses dias teve também uma mulher. Essa foi engraçada, até compartilhei nos meus stories. Aí você fica compartilhando isso? Agora o meu marido, ele quer que eu siga, seja como você. Começou a loucura. Falei, gente, calma. Vamos aprender, né? É isso, então sempre tem, né? E dá uma dica, você pode dar uma dica aqui pra gente de como começar? Você já deu, né, assim, de se arrumar e tudo mais, mas assim, direcionada pro marido. Direcionada para o marido, essa é muito importante. É uma frase tão simples, mas tão simples, que eu acho que a maioria das mulheres não consegue fazer hoje dentro dos seus relacionamentos. O que você acha? Quantas vezes, mulher, numa conversa, numa decisão, você já olhou para o seu marido e falou o que você acha? Parece que se a mulher fala isso, ela está passando poder para ele. Mas não, ela apenas está conversando, apenas está equilibrando, ela apenas está entendendo que o homem também tem o seu poder ali, que o homem também tem a sua voz. Então, o que eu falo, a maior dica de todas é utilize essa frase. O que você acha? E também comece a ouvir mais do que falar. Sim. As mulheres, elas começam a falar. E quando você fala demais, você acaba não sendo ouvida, não sendo respeitada, não sendo atendida. Então, assim, fale pouco, mas fale bem. E faça com que a sua voz, quando ela for ouvida, ela seja impactante. As pessoas parem para ouvir, porque você é uma mulher posicionada, você não fala duas vezes. Você fala e é isso. Você honra a sua palavra. E para os homens, você acha que o homem tem que decidir, assim, ser mais decidido, por exemplo? Vamos no restaurante tal, depois vamos fazer tal coisa, ou tem que ser juntos ali, uma decisão? Ou a mulher espera que o homem já tenha tudo pronto? Não existe uma regra, né? Tem que seguir dessa maneira. Eu acho que cada casal, ele sabe como funciona dentro do seu relacionamento, da sua sociedade, né? Mas o que eu falo para as minhas alunas, demonstre, se mostre aberta para o que você gostaria que acontecesse, direcione, mas que o homem tome a decisão. Então, você direciona tudo,
Mas ele decide. Então, você dá a falsa ilusão da decisão para ele. Assim, você potencializa a energia masculina dele. Você potencializa o homem dele, né? Então, decidem junto no final das contas. Mas sempre deixando um pouco a mais para ele. Por mais que nos bastidores ela já tenha organizado tudo. E é sempre assim que acontece, né? Eu faço assim também. Mulheres inteligentes agem assim, né? Agora, as mulheres que são tolas, insensatas, elas batem na mesa, eu quero dessa forma. Só que tudo que você faz com que as pessoas sejam obrigadas a fazer, tira o prazer de que elas façam. Sim. Então, toda obrigação tira o prazer. Então, é muito melhor, é muito mais gostoso. Deixa ele achar que fez, mas você direcionou tudo por trás. Seja inteligente, seja estratégica. E a mulher, ela pode ser mais brincalhona, ela pode ter esse jeito mais brincalhão, ou para ser feminina e passar uma seriedade, ela tem que ter um jeito específico? Ótima pergunta. Eu comento que nós, mulheres, precisamos ser camaleoas de situações. Então, a pessoa que ela é só divertida, a mulher que ela é só divertida, 100% do tempo, ela vai acabar sendo uma palhaça aos olhos do homem, não ser respeitada. A mulher que é apenas séria, ela não vai o homem não vai conseguir abraçar, não vai conseguir demonstrar seus sentimentos para ela, porque ela é muito rígida, ela afasta ele. A mulher que é muito faladeira, que é muito comunicativa, ela vai cansar esse homem, né? A mulher que é muito sensível, ela vai causar dó nesse homem. Então, é ser um pouquinho de cada uma. Em determinadas situações, você se apresenta uma mulher, em determinadas situações, outra mulher. Você tem que saber dançar em meio às situações que você está. Então, ser uma mulher divertida é uma qualidade excelente, porque todos nós gostamos de estar ao lado de uma pessoa alegre, de uma pessoa que nos faça sorrir, que nos faça nos sentir bem, mas com medida. Com medida. E essas mulheres que vêm para você para fazer a mentoria, geralmente ela vem machucada de um pé na bunda, por exemplo? Sim, quem nunca levou um pé na bunda? Porque geralmente é aí que a gente muda o cabelo, né? É aí que vem a mudança. Exatamente. Os homens também estão muito maldosos hoje em dia, muito. Eles brincam muito com os sentimentos das mulheres. Nós falamos aqui que só as mulheres precisam mudar, mas os homens estão traumatizando as mulheres também por conta das suas dúvidas, né? Estão deixando as mulheres muito machucadas e elas acabam refletindo. E as mulheres acabam se traumatizando e não conseguindo mais entrar em relacionamentos. Então, é aí, nesse momento, que elas buscam ajuda, para elas tirarem esses traumas, para elas tirarem essas crenças que ela acabou criando, esse não merecimento, esse medo de se relacionar novamente, né? Porque os homens machucam realmente. E quando você fala, deixa essa dúvida, geralmente essa dúvida é do quê? Dúvida de querer, de não querer, Seria isso? Eu falo, o sim é inconfundível. Mas muitas vezes nós permeamos por medo de não aceitar o não. Então, ele não me mandou mensagem, foi porque ele não quis. E aí, o que faz? Não manda de volta? Ele não me ligou, foi porque ele não quis ligar. Ele não te chamou pra sair, foi porque ele não quis. Ele não te pediu em namoro, foi porque ele não tá interessado em você. Ele tá saindo com outra pessoa, é porque ele não... Mas é regra? Não, mas é não. Esperar a resposta do homem? Não que seja regra, mas o sim é inconfundível. A pessoa que quer ficar com você, ela vai dar um jeito, ela vai achar uma maneira, ela vai te mandar mensagem, ela vai te ligar, ela vai mandar um sinal de fumaça, um pombo-correio, que seja. Mas a minha dúvida é assim, porque quando os dois querem, a mulher também não pode mandar mensagem ou ela tem que esperar? Você sente, é natural. Acontece. É natural. Porque vira um joguinho, né? Exato. Eu não vou mandar mensagem primeiro. Então, só que aí quando você entra num relacionamento já com dúvida, é porque não é pra você. Quando você entra já sabendo que você vai ter que jogar, não é pra você. O que é pra ser seu vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade. A tranquilidade de você, eu vou ligar pra ele agora. Você não vai ter medo. Será que ele vai atender? Será que ele não vai? O que ele vai pensar? É natural, vai acontecer. É de ambos lados. Agora, se você fica um pouco na dúvida, ou se você precisa entrar em jogos, pode ter certeza que não é pra você. O
sim, é inconfundível. Inconfundível. Porque a gente está falando de jogos, mas e de mulheres, né? Que às vezes se machuca. Mas também tem as mulheres que machucam os homens. Tem os dois. Os homens também estão muito machucados. Eu falo que a nossa geração está muito complicada. Somos a pior geração que já existiu no nosso planeta. A geração mais medicada, a geração mais traumatizada, a geração mais machucada da história do nosso planeta, né? Então, nós acabamos refletindo isso, sim. Mas eu acho que o melhor que nós temos a fazer é quando nós estamos em dúvida ou em algum momento as nossas decisões mudaram em relação à pessoa que nós estávamos, é sermos sinceros. Chegar para ela e falar assim, olha, realmente eu pensei e eu acho que é melhor nós seguirmos cada um seu caminho, foi bom te conhecer, eu sigo com você até aqui, posso ser seu amigo, conte comigo, mas dar esse afastamento ou dar essa traumatizada na pessoa machuca demais. Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu acho que o silêncio, a rejeição é o pior sentimento que uma pessoa pode ter, porque mexe no ego. Porque mexe no ego. E quando mexe no nosso ego, a gente fala, por que fez isso? Eu não tô entendendo, né? Você nem quer, mas você quer entender por quê, né? Você quer entender como. Então, é muita maldade das pessoas fazerem isso. E eu sempre indico para as minhas alunas, no meu Instagram, para as minhas mentoradas também, seja sincera com os seus desejos, com as suas vontades. Fale, tá bom, tá, não tá bom, não tá. Deixa a pessoa livre, deixa a pessoa saber quem é você de verdade, né? Não cria um personagem. E as redes sociais? Eu devo ou não devo mostrar que eu sou casada, ou que eu sou solteira, ou que eu tenho namorado? As redes sociais atrapalham? Atrapalha um pouco. Eu falo que se a inveja não existisse, não estaria na Bíblia. Então, existe. E o que ninguém sabe, ninguém estraga. Porém, existe um meio termo. A pessoa que não mostra também pode estar escondendo. Então, é assim, é fazer questão de mostrar. Eu tenho alguém, eu estou em um relacionamento. Mas não ficar expondo a sua intimidade 24 horas por dia. Eu acho que isso acaba trazendo muitos olhares de críticas, de invejas, ou até mesmo de admiração para o seu relacionamento que não preciso, não é necessário. Né? Então, nas redes sociais, eu sempre aconselho, mostre que você tem alguém, faça questão de mostrar, eu sou comprometida, mas não mostre muito a sua intimidade. Deixa eu falar, mostra um pouco, assim, conta nos stories aqui. Isso, uma fotinha ali. Isso, porque assim, aí a mulher fica lá fazendo um monte de propaganda, porque nós sabemos, as pessoas que estão em relacionamentos, aos nossos olhos, elas têm mais valor. Então, como tem pessoas bem intencionadas na internet, também tem pessoas más intencionadas. Tem mulheres que não se importam de sair com um homem casado, de sair com um homem que namora. Né? Até se sentem mais atraídas por eles. Então, por que você, mulher, vai ficar fazendo propaganda do seu homem aí na internet? Guarda pra você. Aliás, se você é uma dessas, precisa de terapia. Precisa urgente. A gente tem que querer, né? Não faça com o outro que não gostaria que fizesse com você. Né? Eu acho que não é não se valorizar, né? Você ter que querer uma coisa que não é sua. Automaticamente você já entra se colocando num patamar inferior. Você já entra sabendo que você não é a primeira opção. Então é humilhante. É humilhante entrar, é humilhante ser amante, é humilhante se prestar a esse ponto de estar com um homem que namora, com um homem casado, com um homem que te esconde. Você nasceu para estar no palco, não na segunda opção de ninguém. Né? Então fique com alguém que te valoriza, fique... Tantos homens que existem no mundo que dariam tudo para estar com uma mulher como você e você escolhe justamente o homem que já tem outra mulher. Então é muita imbecilidade da parte da mulher que se presta a isso, infelizmente. Aqui tem mais mulher do que homem. Exatamente. Eu vi no jornal que tem 9 mulheres para um homem. Gente do céu! É muita mulher. Viramos... qual que é a religião que tem várias mulheres? A islâmica. Isso. Mudamos. E os livros que você escreveu? Me conta um pouco. Sim, inclusive agora, dia 9 de dezembro, tem um lançamento de mais um, que se chamará Sabedoria para Elas. Que legal. O primeiro eu lancei em abril, em Florianópolis, chamado Simplesmente Elas. Fala do
empoderamento feminino, né? Não é só meu, são de várias outras autoras também, coautoria. E é o físico. Aí, em dezembro, tem mais o lançamento de outro físico, que é o Sabedoria para Elas, que o meu capítulo será sobre a mulher virtuosa. O que é ser uma mulher virtuosa, quais são as características que ela tem, o que ela merece e o que ela oferece. Esses são os 2 físicos. Para mim foi um grande presente, porque nunca na minha vida eu imaginei que em um ano eu lançaria 2 livros. Nem nos meus maiores sonhos eu não imaginaria isso, né? Então, quando a gente é aquela figura da menininha com medo de entregar o ursinho para Deus e Deus com um ursão atrás, assim, me dá esse que eu vou te entregar esse, né? Legal. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de algo que nós achamos grandioso para receber algo gigante, que no momento nós não estamos vendo, mas que lá na frente vai fazer sentido. E esses são os livros físicos, e online eu tenho alguns já também, que são em versões de e-books, que estão em todas as plataformas, Hotmart, enfim, para estudo também e compra. Qual foi a história que mais te impactou? De uma mulher que você ajudou, assim, que você resgatou, vamos dizer assim. Olha, todas as histórias são muito interessantes porque elas são muito diferentes uma da outra, né? Não é que uma seja inferior ou superior à outra, mas eu acho que a que mais me chocou, e ela nem é minha aluna, é apenas minha seguidora, inclusive tá lá nos meus destaques do Instagram, que ela fala assim: Camila, eu estava a ponto de suicídio e eu encontrei o seu conteúdo, algo que você fala aqui me tocou e eu comecei a estudar, comecei a te acompanhar e hoje eu tô bem. Que legal. Então, assim, eu falo de energia feminina, eu falo de relacionamentos, mas algo que eu falei ali fez com que ela mudasse o pensamento dela, algo tocou. E todas as manhãs, quando eu acordo, eu falo assim: Deus, estou aqui, me usa, sou seu canal. Só faça com que saia da minha boca as suas palavras. Então, com certeza, eu devo ter sido esse instrumento para ela, para que a mensagem chegasse até ela. Que legal. E é o que eu falo hoje para as mulheres que nos assistem aqui também. Se algum conteúdo, se algum momento aqui nesse podcast fez sentido algo que eu falei, ou você interpretou como fazendo parte da sua realidade, tenha certeza que também foi uma mensagem para você dar essa atençãozinha aí, talvez virar a chave, buscar se conhecer um pouquinho mais, buscar ter esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui, porque nada é por acaso. É verdade. Agora, encerrando o nosso bate-papo, você deixou uma dica aqui, mas eu vou pedir para você deixar mais um recadinho para o pessoal que está em casa, nos assistindo. Aline, eu amei nosso bate-papo. Ficaria aqui falando por mais horas e horas. Acredito que conseguimos ajudar muitas mulheres também. E o recado que eu gostaria de deixar para todas vocês é: mulher, se valorize demais. Não tenha medo de... E não sofra também, porque se algo hoje não deu certo, talvez o livramento foi um livramento para você. Talvez algo que você está sofrendo muito hoje seria a sua maior dor que você poderia ter no futuro. Então, não tenha medo de soltar. Tudo que é de Deus vem para te trazer paz, para te trazer tranquilidade. Se a pessoa te apaga, se a pessoa não te faz brilhar, não tenha medo de tirar essa pessoa da sua vida. Esteja ao lado de pessoas que impulsionam você, ao lado de pessoas que te admiram, ao lado de pessoas que amam você de verdade, como você é. Não que você não tenha que mudar, não que você não tenha que evoluir. Você tem que constantemente estar nesse processo de evolução. Mas não perca a sua identidade, não se perca de si para tentar agradar outra pessoa, outro relacionamento. Se valorize, que o seu valor excede ao de joias finas. Muito bom. Não perca seu brilho, né? Exato. Não perca você de você mesma para se encaixar em outra pessoa. Exato. Brilhe, mulher, brilhe. É isso aí. Fica aqui o Pó de Manhã. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho. Vem conhecer o nosso estúdio aqui na Brigadeiro Faria Lima, 1912. E até a próxima quarta. Beijo! Tchau, tchau.